Este é você. Aí está o seu pai. O pai dele. E o pai dele. Continue voltando. Logo você vai passar por perucas empoadas, cotas de malha, mamutes. E eventualmente vai tropeçar em um cara agachado na terra, mastigando um besouro e tentando não morrer antes do pôr do sol. Aquele cara, esse é o seu ancestral. Ele não tem nome, não tem sapatos, e não faz a menor ideia de que você, um descendente distante com um vício em salgadinhos e uma leve dependência de cafeína, sequer existe. Mas a questão é a seguinte: se aquele cara, ou qualquer uma das milhares de pessoas na sua corrente ancestral, tivesse tropeçado no momento errado, sido comido por alguma criatura dentuça, ou simplesmente não tivesse conseguido se reproduzir, você não estaria aqui. Você existe porque milhares de pessoas antes de você não morreram quando deveriam. Você não tem sorte. Você é o subproduto de uma coincidência violenta e uma biologia teimosa. Então, vamos ver o quão perto você chegou repetidas vezes de nunca ter nascido. Vamos classificar os 5 períodos mais mortais da história da humanidade, indo do ruim, mas dá pra sobreviver, até o é melhor já escrever seu testamento ao nascer. Vamos direto ao ponto. Número 5. A Era do Gelo. Há cerca de 20 mil anos, durante o último máximo glacial, a Terra não era exatamente aconchegante. Camadas de gelo gigantes, com até 3 quilômetros de espessura, cobriam enormes partes da América do Norte, Europa e Ásia. As temperaturas médias globais caíram cerca de 6 graus Celsius, transformando a maior parte do planeta em um deserto congelado, onde comida era um boato distante. Se você estivesse vivo naquela época, sua rotina diária envolveria não morrer de hipotermia, caçar mamutes lanosos do tamanho de ônibus escolares e, ocasionalmente, fugir de criaturas como o leão das cavernas, um dos maiores felinos selvagens da história, sua casa. Provavelmente uma cabana de ossos de mamute ou uma caverna dividida com 40 dos seus parentes menos favoritos. Suas roupas? Peles de animais costuradas com agulhas de osso. Quer jantar? Boa sorte. Você está armado com uma vara afiada e seu alvo pesa 6 toneladas e está ativamente tentando te matar. E se a fome não te pegasse, um simples corte infeccionado provavelmente daria conta do recado. Não havia antibióticos, nem vacinas, nem pronto-socorro. Apenas muitos remédios caseiros que envolviam mastigar plantas aleatórias e torcer pelo melhor. Apesar de tudo isso, o Homo sapiens se adaptou, inventando ferramentas, dominando o fogo e até mesmo criando arte primitiva, como as pinturas nas cavernas de Lascaux. Número 4. O alvorecer da agricultura. Em algum momento, há cerca de 10 mil anos, os humanos tiveram uma ideia brilhante. Cena dos homens das cavernas conversando. Bro, o que foi? Eu não aguento mais caçar outro mamute. Minhas pernas doem. Bro, você nem tem pernas. Vamos lá, cara. Estamos a apenas 600 quilômetros do café da manhã. Me escuta. E se a gente fizesse a comida vir até nós? Como? A gente fica em um lugar só. Planta umas coisas, constrói, sei lá. Ok. Bem-vindo ao alvorecer da agricultura. Também conhecido como o momento em que a humanidade, sem querer, tornou a vida muito mais difícil. Os primeiros agricultores trocaram a vida nômade de caça por assentamentos permanentes, plantando culturas como trigo, cevada e lentilhas. Parece inteligente, certo? Bem, era... exceto pela parte em que isso liberou um banquete de novos problemas. Viver junto significava que as doenças podiam se espalhar como fogo. Sua dieta? Ficou bem pior. Menos proteína, mais deficiências de vitaminas, e seus dentes basicamente apodreceram e caíram da sua cara. E nem me faça começar a falar sobre a quebra de safras. Uma seca, uma praga de gafanhotos, uma enchente. E sua aldeia inteira morria de fome, olhando com raiva para o céu. Arqueólogos até encontraram esqueletos antigos, mostrando sinais de desnutrição, anemia e desastres dentários horríveis. Número 3. As invasões mongóis. Se você estivesse vivo no século XIII e visse uma nuvem de poeira no horizonte, você teria cerca de 3 minutos para entrar em pânico antes que sua cidade virasse pó. Liderados por Genghis Khan, um homem que tratava a misericórdia como um mito, os mongóis criaram o maior império terrestre da história humana, estendendo-se da China à Europa Oriental. A estratégia deles? Chegar rápido, atacar com força e não deixar absolutamente nada de pé. Cidades inteiras foram varridas do mapa. Populações massacradas e os sobreviventes, se houvesse algum, às vezes eram usados como escudos humanos para a próxima batalha. Os arqueiros a cavalo mongóis podiam acertar você a 300 metros de distância enquanto cavalgavam a galope, basicamente inventando a guerra móvel séculos antes dos tanques sequer serem uma ideia.
Historiadores estimam que as invasões mongóis mataram cerca de 10% da população mundial, numa época em que a população do mundo já era minúscula. Número 2. A Peste Negra. Em 1347, a Europa recebeu um pacote inesperado da Ásia Central, cortesia de algumas pulgas altamente motivadas. E as coisas desandaram rápido. A Peste Negra, ou Peste Bubônica, varreu cidades e vilarejos como um incêndio biológico. Causada pela bactéria Yersinia pestis, ela viajava em ratos, pulgas e humanos que não tinham o menor conceito de higiene pessoal. Uma vez que chegava, a sobrevivência se tornava uma loteria. Você podia pegar com um aperto de mão, um copo compartilhado, ou simplesmente por respirar o mesmo ar medieval que um cara infectado. Os sintomas incluíam gânglios linfáticos gigantes e inchados, febre, vômito com sangue e, alerta de spoiler, a morte. Geralmente em poucos dias. Estima-se que entre 30% e 60% da população da Europa foi dizimada em apenas alguns anos. Aldeias inteiras foram abandonadas, economias entraram em colapso e os médicos andavam por aí usando máscaras de pássaro assustadoras, cheias de flores, porque, aparentemente, tentar combater a praga com um cheirinho bom era o auge da ciência medieval. Número 1. A erupção do supervulcão Toba. Há cerca de 74 mil anos, o supervulcão Toba explodiu e quase deletou a humanidade da existência. Quando o Toba entrou em erupção, lançou mais de 2.800 quilômetros cúbicos de cinzas e detritos no céu, material suficiente para cobrir todos os Estados Unidos. A erupção desencadeou um inverno vulcânico tão devastador que a luz do Sol foi bloqueada por um período estimado de 6 a 10 anos. As temperaturas globais despencaram até 15 graus Celsius. As plantas morreram, os animais morreram de fome e os ecossistemas entraram em colapso em todo o mundo. Para os primeiros humanos, que já lutavam para encontrar calorias suficientes para não morrer todos os dias, foi catastrófico. As fontes de alimento desapareceram, paisagens inteiras se transformaram em desertos congelados, rios secaram, florestas se tornaram cemitérios. Estima-se que a população humana total encolheu para menos de 3 mil indivíduos. Um gargalo genético tão apertado que cada pessoa viva hoje provavelmente descende desse pequeno punhado de sobreviventes. Sem colheitas, sem animais, sem luz do sol, sem segundas chances. Imagine passar sua vida inteira na escuridão, congelando, faminto, com o medo constante de que hoje poderia ser o último dia em que alguém veria o sol, e ainda assim, de alguma forma, contra todas as probabilidades, alguns humanos teimosos e desesperados conseguiram resistir. Você existe porque eles não desistiram quando todo o resto desistiu. Obrigado por assistir e lembre-se, você é o milagre pelo qual seus ancestrais lutaram contra mamutes. Então, clique em inscrever-se, antes que a seleção natural faça o trabalho dela.